Paz e graça, meus irmãos. Nesta manhã, nós iremos fazer uma breve exposição do livro de Oséias, no capítulo 1. Todos acharam? Amém. Fica após Daniel. Posso ver? Achei, foi ótimo. Lemos, pois. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei a casa de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha. E Deus disse a ele: Põe-lhe o nome de Lo-ruhamá, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porquanto não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem por cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Lo-ruhamá, ela concebeu e deu à luz um filho, e disse Deus: Põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido nem contado. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, ali se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém? Meus irmãos, o contexto aqui desse livro, ele é o primeiro livro do grupo que a gente considera e chama de Os Profetas Menores. E, inclusive, ele é o primeiro e ele é o mais extenso desses livros, os Profetas Menores. O profeta Oséias, ele foi um profeta que viveu em Israel, e ele foi contemporâneo de diversos reis no seu período. Então, ele foi contemporâneo, inclusive, de outros profetas, como Amós, Miqueias e Isaías. Então, vamos ver aqui que o conteúdo do livro de Oséias, ele é extremamente necessário, não somente para aqueles dias, mas para os dias de hoje. Poderíamos, inclusive, resumir o livro de Oséias em alguns termos, que seriam os principais: pecado, arrependimento e juízo de Deus. Vemos essas três coisas sendo declaradas e anunciadas ao decorrer do livro. Mas, apesar de todos esses prenúncios de juízos divino, nós vemos também a mão do Senhor sendo estendida ao povo e derramando sua maravilhosa graça, ainda que o povo ainda não merecesse. Vemos aqui também que, a todo momento, a toda frase, vemos um clamor ao arrependimento. Vemos o anúncio do pecado do povo e um clamor para que o povo se arrependa. Ele não somente anuncia onde está a falha e o pecado daquele povo, mas ele, assim, o faz para que o povo se arrependa. E qual era o pecado do povo naquele período? O pecado principal era o de idolatria. É o que o tema do livro basicamente vai tratar, especificamente sobre a questão da idolatria.
né? Vamos ver também sobre a questão de falsos mestres, os sacerdotes estavam corrompidos e eram inadimplentes. E todo o povo, juntamente com a liderança e com os reis e com os sacerdotes, com os profetas, estava corrompido. Então surge, assim, o profeta Oséias, enviado por Deus para falar ao povo de Israel. O nome do profeta Oséias, em hebraico, significa Deus salva, ou salvação. É um nome muito comum naquele período e era um nome que pode ser equivalente ao significado do nome de Jesus ou Josué. Vamos ao verso 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vemos aqui que o texto ele já se iniciou mostrando que não foi Oséias que se autoproclamou profeta. O texto diz que a palavra do Senhor veio a Oséias. Oséias não foi uma pessoa que ele estava ansioso por ser profeta, ou ansioso para anunciar coisas para o povo. Não que isso não seja errado, mas é Deus quem o chama, é Deus quem o vocaciona. Então, Deus o chama para que ele anuncie na terra de Israel durante esse período, mais especificamente no período final de Jeroboão, o rei do Reino do Norte. Vemos aqui também que ele não endurece o seu coração quando ele é chamado pelo Senhor. Deus o chama, e vamos ver no decorrer do texto, que ele não pensa duas vezes, ele não titubeia, ele não duvida, mas ele vai, ouve a voz do Senhor, acredita e cumpre aquilo que o Senhor o chama para cumprir. Vemos que ele precisa, então, mudar os seus planos. Oséias deveria ter planos para os próximos anos, para aquela semana, para aquele mês, mas ele precisa replanejar de acordo com o que o Senhor planejou agora. Como nos diz o escritor de Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que possamos ter o mesmo sentimento, meus irmãos. Aqui também no livro nós não vemos muitos detalhes acerca de Oséias, sua família. Vemos poucos detalhes acerca dele, sua família, sua esposa. Apenas nos é dito que ele era contemporâneo desses reis que foram citados no verso. E durante esse período que ele vive, e principalmente que ele profetiza ao final de Jeroboão II, mas nesse período que ele viveu, vendo os reis do norte, o rei do norte, que era Jeroboão, e os reis do sul, Uzias, Jotão, Acás, ele observa e experimenta a melhor fase e a pior fase do povo de Israel. O povo de Israel, naquele período, os dois reinos, inclusive, tanto do norte quanto do sul, eles estavam gozando de um período de paz, um período de prosperidade, de bonança. Havia avanços militares e, inclusive, na agricultura, como se encontra em Crônicas, no 2 Crônicas, capítulo 26. Mas vamos ver aqui, inclusive, que mesmo com esse período de prosperidade financeira, saúde, militar, o povo estava empobrecendo espiritualmente. Eles estavam enriquecendo e crescendo em todas as áreas, mas a área principal estava sendo deixada de lado. Eles estavam empobrecendo espiritualmente. E esse pecado, mais especificamente no texto, é o de idolatria. Vamos ver que ao longo do livro de Oséias, se encontra no período dessa profecia, no final do reinado de Jeroboão II. Após Jeroboão II, que reinou longamente durante 41 anos, após a morte dele, o reino de Israel começa a sofrer as consequências desse pecado que ele já estava praticando. Então começam agitações internas, tumultos, surtos de anarquia, vemos até assassinatos no palácio. Então, vamos ver que diante de toda essa dificuldade de cenário, a nação de Israel ela não se arrepende, ela não retorna ao Senhor.
Ao contrário, ela continua o seu mau desígnio e ela busca apoio e ajuda com a Síria e com o Egito. Né? Passamos para o verso 2. Diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Vemos aqui, Deus ordena que ele tome uma mulher para si. E não era uma mulher, como a gente poderia pensar, por ele ser um profeta, uma mulher decente, ou uma mulher casta, pura. Não, o Senhor manda que ele tome para si uma mulher de prostituições. E aqui vemos outro detalhe, que ele acabou de ser vocacionado, ordenado por Deus, e ele vai cumprir o que é ordenado por Deus. Vamos ver isso no verso 3 em diante. Mas ainda no verso 2, nós vamos ver aqui que esta mulher, ela é um símbolo, digamos assim, do Estado e da pessoa do reino, no caso de Israel. Essa mulher é uma ilustração de como estava o povo de Israel. O povo de Israel estava adulterando-se com outros deuses. Né? Então, ao se casar com ela, Oséias aqui adota a figura como se fosse do próprio Deus. É como se Oséias representasse Deus e aquela mulher fosse o povo de Israel. O texto aqui, ao falar sobre essa mulher de prostituições, pode até causar assombro para alguns, né? Um profeta sendo vocacionado por Deus para se casar com uma prostituta. Há alguns que, inclusive, citam e comentam que esta mulher, ela não era prostituta e adúltera antes de se casar com Oséias. Ela já tinha inclinações ou pensamentos, desejos, mas ela só se torna quando ela casa com Oséias, e aí ela, de fato, se torna adúltera. Mas o texto diz, com todas as letras, que ela já era uma mulher de prostituições. Então, fiquemos com o que o texto nos diz. Antes de passar para o verso 3, eu queria comentar que, apesar do texto se referindo às mulheres de Israel, o texto não está falando que a mulher israelita ela era imoral, adúltera, idólatra. O texto fala de todos. A mulher é só uma ilustração aqui para representar tanto homens quanto mulheres de Israel. A idolatria aqui é comparada ao adultério e à prostituição. Ao adulterar, ou seja, envolvendo-se ilicitamente para obter prazeres materiais ou de outra natureza, com outros deuses, comete-se a idolatria, pois estaria se relacionando com os outros deuses. A prostituição pode ser entendida também como uma troca de um bem superior por algo inferior, apenas por ganância ou prazer ou qualquer outro motivo que seja. Ou seja, Israel estava trocando a companhia do Senhor, o amor do Senhor, o zelo do Senhor, a proteção do Senhor, a salvação do Senhor, coisas que são superiores por coisas inferiores e triviais e fúteis. É este o quadro aqui. No verso 3 nos é dito: então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui vamos ver que também não dá muitos detalhes sobre esta mulher, apenas comenta o nome dela e o seu pai. Mas vamos ver aqui que esta mulher ele toma como esposa imediatamente após Deus ter o mandado no verso 2. Ou seja, ele não fica esperando, ele ouve a voz do Senhor e ele prontamente cumpre. O texto, ao falar sobre ele casando-se com ela, também não menciona aqui no texto qual era o sentimento de Oséias para com essa mulher. Ou o que Oséias estava sentindo, se ele tinha algum pensamento bom ou ruim, se ele estava feliz ou não, se ele estava emocionado. O texto não relata isso. Né? Apenas mostra que, independentemente da situação, ou melhor dizendo, independentemente do sentimento que ele tinha, a vontade do Senhor teria que ser cumprida.
A nossa fé, irmãos, ela não pode estar baseada em emoções e sentimentos. Nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos manda fazer, independentemente das nossas volições. Ou seja, o certo tem que ser feito. Claro que nós devemos nos esforçar e pedir ao Senhor que Ele nos capacite e nos faça querer fazer o certo. Mas devemos obedecer a Deus e cumprir a sua vontade, mesmo que momentaneamente nós não entendamos, ficamos tristes ou desanimados e até contrariados aqui, que poderia ter sido a situação do profeta, que não é descrita a nós. Mas vemos que em todas essas coisas, mesmo em meio à tribulação, à dificuldade de aceitar a vontade do Senhor, momentos de dificuldade, Deus, Ele usa todas essas coisas tristes, difíceis e duras, para a sua própria glória. Tudo converge para a glória do Senhor. Amém? Então, aqui no verso, diz que ela concebe e lhe deu um filho. Vemos aqui que esse lhe deu um filho, ele só vai aparecer nesse verso. Nos outros filhos que vai ser mencionado, no caso no total são 3, não vai aparecer esse lhe deu. Apenas diz que ela concebeu, engravidou e teve um filho. E este detalhe é muito importante porque indica que este filho, este primeiro filho, de fato era o filho de Oséias com esta mulher. E os outros seriam filhos de suas prostituições e adultérios, fora do casamento. Ok? O nome desta mulher aqui também, que é mencionado, ele tem uma peculiaridade. Este nome em hebraico significa falhar. E algumas vezes até consumir. Assim como, podemos até fazer uma alegoria aqui, uma ilustração, assim como esta mulher iria falhar diante de Deus e consumir-se com suas prostituições, do mesmo modo Israel falhava e quebrava os mandamentos divinos e estava prestes a ser consumido pelo seu desvio e sua idolatria. O verso 4 nos é dito: E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue da casa, vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Veja, aqui é dito o nome do filho que foi concebido. E aqui é Deus quem coloca o nome do filho, é Deus quem nomeia o filho. Não foi Oséias e nem a sua esposa. Este nome, Jezreel, ele significa Deus espalhará. Há outras possibilidades de traduções, mas a mais comum seria Deus espalhará. Este era o significado do nome desse filho. Este nome, ele tem um significado, e tem um significado específico, histórico. Deus escolheu o nome dessa criança relembrando ao povo de Israel o massacre realizado por Jeú contra a casa de Acabe e Jezabel. Jezabel e Acabe estavam no trono de Israel e eles eram perversos, sim, eles eram idólatras. E Deus, através do profeta Eliseu, assim também, influencia Jeú a retirar Acabe e Jezabel do trono. Deus queria que fosse retirado do trono, mas Deus, ele não queria esta matança. Deus estaria punindo o sangue que foi derramado. Ou seja, a maneira com que Jeú, ele cumpriu o desígnio do Senhor, ele extrapolou, ele passou da medida. Então, Deus iria requerer esse sangue. E, além disso, vemos que Jeú, ao chegar no trono, e os seus sucessores, os seus filhos, ele também nada fez de diferente de Acabe e Jezabel. Ele chega no trono, e estamos vendo aqui no livro que a idolatria continua e avança, prossegue. Ou seja, nada difere ele da casa de Acabe. Simplesmente trocou-se os personagens e o cenário, o teatro ainda é o mesmo. E o Senhor vai requerer também esta hipocrisia dos descendentes de Jeú. Por isso que o final do verso diz que Deus iria cessar o reino da casa de Israel. Vemos aqui também que ele não iria apenas retirar
a família de Jeú, mas futuramente o reino também seria destruído. É um anúncio de cessação de toda a casa de Israel. O reino seria destruído futuramente. O verso 5 diz: E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Vemos, Jezreel foi o local desta matança que Jeú cometeu. Jezreel era o local onde Jeú cometeu essa matança. Então, lá nesse local, no dia que o Senhor fosse derramar sua ira, fosse cobrar esse sangue, cobrar a hipocrisia da família de Jeú, nesse mesmo local onde Jeú chegou ao trono, lá Deus iria retirar do trono e tirar o reino de Israel. E diz que quebrarei o arco de Israel, o que significa que quebrar todas as forças, quebrar o arco, a espada, a armadura, a fortaleza, as muralhas que foram construídas, nada ficaria de pé, nada poderia resistir à ira do Senhor que seria derramada. O verso 6 nos é dito: E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. E Deus disse a ele: Põe-lhe o nome de Lo-ruhamá, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Aqui neste segundo filho, nós vemos que, de novo, demonstra a situação do povo de Israel. Mas vemos aqui uma situação de desfavorecimento. Nesse segundo filho, nós vamos ver que o nome, o significado do nome de Lo-ruhamá, significa não favor. Literalmente, não favor. Mas a gente pode chamar de desfavorecida, para ficar mais compreensível. Então veja, no relato anterior vemos um filho que iria anunciar a perda do trono. Deus, através daquele filho, estava anunciando que iria retirar o trono e ia destruir o trono. Neste segundo filho, nós vemos uma situação ainda pior. Porque pior do que perder o trono, a autoridade e o poder, seria perder, e é perder, o favor do Senhor. Vemos que a situação aqui é pior do que a primeira. O favor do Senhor seria retirado, como o próprio Senhor disse: porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, e tudo lhe tirarei. Aqui veja novamente que o texto diz: ela concebeu, mas não indica, como eu citei anteriormente, que o filho era de Oséias. Apenas diz que ela concebeu o filho. No verso 7, é dito o seguinte: Mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, porquanto não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem pelos cavaleiros. Veja, não é que Judá, o reino do sul, ele estava puro e não tinha idolatria, e estava tudo tranquilo lá. Apenas que o profeta Oséias, ele é vocacionado por Deus para anunciar ao povo de Israel. Deus iria sim cobrar os pecados, os erros e a idolatria do povo de Judá. Mas não agora. Nesse momento, enquanto Deus está anunciando isso aqui, Deus somente nesse período iria cobrar e requerer de Israel. Haveria o tempo de Judá, sim, ser cobrado. Mas nesse período, Deus estava estendendo sua mão e sua misericórdia sobre Judá. Mas agora, nesse período, também estava já derramando a sua ira sobre Israel. O verso 8 e 9, ele nos diz assim: Ora, depois de haver desmamado a Lo-ruhamá, ela concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe Deus: Põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Veja, temos aqui já um terceiro filho, Lo-ruhamá. E temos um detalhe interessante nesse texto, no início do texto, que é o fato dele ter sido desmamado, o período entre o nascimento do filho anterior ou seja, de desfavorecida Lo-ruhamá, para agora Lo-ammi, foi de 2 a 3 anos, esse período de desmamentar. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 21, quando se fala de Ana e Samuel, o período que ele foi desmamado.
É esse período, mais ou menos. Então, vemos aqui que durante 2 ou 3 anos que se passa para ter este terceiro filho, nada é feito. O povo não se arrepende. Passados-se 2, 3 anos, já sendo anunciado 2 maldições divinas. A perda do trono, a destruição do reino e a perda do favor do Senhor. O povo não se volta para o Senhor, não se arrepende e não retorna, continua o seu caminho durante 2, 3 anos. E aqui vemos um terceiro filho novamente anunciando mais uma maldição divina, visto que o povo não se arrepende. E nos é dito que ela concebe e dá à luz esse filho, e põe-lhe o nome de Lo-Ammi. Lo-Ammi, veja aqui, o Lo, de novo aqui, o Lo significa não. Então, Lo-Ammi significa não meu povo, ou não é o meu povo. Ami significa povo meu povo. Então vemos aqui que a situação está cada vez se agravando mais. Deus tira o trono, anuncia que vai tirar o trono, o povo continua e permanece. Vemos no segundo filho, Deus anunciando que iria tirar a misericórdia dele, e o povo continua e permanece. E vemos aqui no terceiro filho, que agora Deus retira eles como se fosse do seu povo, ele não é mais o povo do Senhor. Eles perdem esse, digamos, título de povo de Deus, de nação do Senhor, nação eleita. Então, nós vemos aqui neste terceiro filho que vemos uma mudança de relacionamento do Senhor para com o povo de Israel. Nós vemos o Senhor mudando a sua postura para com o povo de Israel. Ao mesmo tempo que Israel se declarava e se distanciava do Senhor, ele se declarava não pertencer ao Senhor, ser inimigo do Senhor e adorar outros ídolos e outras divindades, principalmente Baal, vamos ver, ao longo do livro. Deus agora também declara a mesma coisa que o povo declarava para ele: vocês não são meu, vocês não são meu povo. Veja, o povo se distanciava e se declarava inimigo do Senhor, e o Senhor agora, igualmente, também o trata como não pertencente. Eles pertencentes a si. E o texto diz que ele não terá mais como o meu povo, não serei o meu povo. E o texto aqui também diz, dá um prenúncio do verso 10 e 11. Veja que o verso 9 ele está linkado com o verso 10 e 11, que encerra o texto. O verso 10 e 11 diz o seguinte: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido, nem contado, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, ali se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Veja, o verso 9 anuncia que a nação de Israel não mais seria considerada Ami, meu povo, povo do Senhor. Mas aqui ele continua no texto, verso 10, e diz que todavia, entretanto, apesar disso, o número dos filhos da casa de Israel será como a areia do mar. Parece como uma contradição, mas não é uma contradição. Aqui, Deus está mantendo e sendo fiel com o povo, mesmo o povo permanecendo infiel com ele. Deus está retornando às antigas promessas feitas aos patriarcas, como, por exemplo, Abraão, que o povo seria numeroso, grande como a areia do mar, né? E como as estrelas do céu. Ou seja, vemos a situação do povo e mesmo diante dessa situação, Deus a todo instante estendendo o braço, as mãos, para que o povo pudesse se achegar a ele. Vemos aqui Deus mantendo a sua fidelidade mesmo com o ser humano sendo infiel. Ele retoma esse assunto aqui. Nós vamos ver aqui também
que diz, aonde se lhes dizia, vós não sois meu povo, aonde poderia ser isso? Aonde era isso? As nações gentílicas, os povos fora de Israel, as nações que até então eram consideradas a parte do povo de Deus. Agora Deus diz que nestes locais, nessas nações, onde eles não eram considerados povo do Senhor, onde a mensagem não alcançava como alcançava no reino de Israel, não tinha profetas lá, mas Deus anuncia que nestes lugares, nestes países, nessas nações pagãs, ali se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Vemos aqui que é Deus quem irá fazer este milagre, pois somente é Deus que pode tornar os corações idólatras, os corações voltados ao erro, ao engano, só Ele que pode quebrantar os corações, e é Ele que vai fazer esse milagre, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne sensível ao Espírito Santo. É Ele também que irá retirar os altares e destruir os altares e imagens dos Baalins de outras divindades. É Ele que faz todas essas coisas, essa obra é exclusiva do Senhor. É por isso que nós devemos voltar ao Senhor e pedir para que o Senhor haja no meio de nós, na nossa família, na nossa sociedade, porque é somente Ele que não somente anuncia o juízo, mas também estende a mão e é poderoso para cumprir aquilo que Ele anuncia. Vemos aqui que o texto diz que eles juntos, aqui ainda no verso, então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça. Veja, aqui é anunciado que os dois reinos iriam se fundir novamente, iriam retornar a ser um, e que ia ter uma só cabeça. Essa ideia aqui de cabeça, nós vamos lembrar até no Novo Testamento, falando Cristo, a cabeça da igreja, a ideia de liderança, de líder. E esse líder é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que une e tira toda a desunião. É Jesus Cristo que une os povos, e não existe mais, como vemos em Efésios, anunciando que não há mais diferença entre povos, nações, línguas, mas todos são um só no Senhor Jesus Cristo. Independentemente do local que ele esteja, pelo sangue de Jesus, todos são feitos um povo só. Aqui também vemos a expressão subir da terra, diz aqui que então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça e subirão da terra. Esse subir da terra podemos entender como significando uma ressurreição espiritual do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel que estava morto, seus delitos e pecados, eles iriam se levantar dentre os mortos, do pó da terra, subir da terra. Vemos aqui também que o texto encerra proclamando quão grande vai ser esse dia. Esse dia, ele diz assim, porque grande será o dia de Jezreel. Veja, o primeiro filho a anunciar foi Jezreel. E o último filho também faz referência a ele e a esse local. Mas no primeiro relato de Jezreel, vemos Deus anunciando o seu pecado e anunciando as maldições que seriam derramadas por conta do seu pecado. E agora nós vemos Deus estendendo as suas mãos, anunciando uma restauração para este mesmo local, com este mesmo nome. Ou seja, não há local, pessoa, nação que esteja totalmente perdido do Senhor. Mesmo Deus derramando a sua ira sobre famílias, povos, nações, naquele mesmo local, como foi o caso aqui, Deus pode também anunciar uma restauração, pode anunciar uma salvação. E é isso que vemos aqui nesse texto. Esse é um padrão, inclusive, que se segue em todo o livro de Oséias. Vamos ver Deus anunciando uma maldição, uma punição, e ao final Deus anunciando uma restauração, ainda uma esperança, ao longo do livro. Eu queria concluir aqui apenas com
3 aplicações práticas. A primeira aplicação, que eu anotei aqui, diz assim: diante do período de incredulidade em que vivemos, nós, os jovens, principalmente, hoje, mas também todos os demais, devemos estar atentos ao que Deus nos ordena a fazer e fazê-lo sem pestanejar. Veja, o profeta, ele não somente ouviu o que o Senhor disse, ele não somente entendeu e compreendeu, ele não somente, vamos dizer assim, ele não somente veio para a EBD ou veio para os cultos, comprou um livro de teologia, memorizou o catecismo, mas ele age de acordo com aquilo que o Senhor o ordena fazer. Ele não fica somente no ouvir, no entender, no compreender, ele de fato age, e age aqui sem reclamar, sem pestanejar. A vontade do profeta, ele subjuga a sua vontade, os seus propósitos, seus desígnios, para viver o desígnio do Senhor. Ele tinha seus planos, todos nós temos nossos planos, mas quando o Senhor o chama, ele muda os seus planos, porque ele entende que os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor são maiores que qualquer plano que ele possa fazer. A segunda aplicação: Deus tem dissipado e confundido a sabedoria deste mundo. Por isso, vemos que este mundo, é Lo-Ami, não meu povo, não é o povo do Senhor. Este mundo caído não faz parte do povo do Senhor. Então, nós não devemos seguir os passos e os caminhos mundanos, e nem nos conformar com eles. Veja, Oséias, diante daquela situação, ele poderia fazer como os outros profetas estavam fazendo. Ele poderia se acomodar e não fazer nada. Já está todo mundo assim, já é assim mesmo. Não, para quê? Ninguém está ouvindo. Já tem a Bíblia aí no celular, tem pregação, tem em todo lugar, tem igreja ali. Mas não, ele não se conforma e ele anuncia o que tem que ser anunciado. Ele faz o que tem que ser feito. Ele não se conforma, ele vive e mostra diferente do mundo. Veja, ele casa com a mulher adúltera e ele permanece com ela, apesar dos adultérios dela, apesar dos erros dela, ilustrando o Senhor. Ou seja, o Senhor, da mesma maneira, nos trata desse modo. Nós, sendo ruins, sendo pecadores, ele continua conosco, ele não quebra a sua aliança para conosco. E nós também devemos ser dessa maneira e agir como devemos agir e não conforme o mundo. A terceira coisa, para encerrar aqui, mesmo vivendo em meio a um povo perverso e iníquo, devemos mostrar o amor divino e a misericórdia divina. Corrijamos e punamos os erros, mas também demonstremos misericórdia e oremos para que o Senhor possa restaurá-los. Mesmo nessa situação, nós devemos ainda assim ter misericórdia. Nós devemos sim corrigir, punir, cobrar o erro, mas também nós devemos demonstrar misericórdia. Nós também devemos perdoar. Veja, na crucificação, Cristo está ao lado de 2 ladrões. Um deles se arrepende e é salvo. Mas ele não saiu da cruz. Ele estava ali porque ele merecia estar ali. Cristo não, mas ele estava ali pagando pelos seus erros. Deus o perdoa. Ele é anunciado que ele estaria com o Senhor, mas o erro dele continua sendo cobrado, mesmo Deus derramando sua misericórdia. Então é possível sim corrigirmos e punirmos os erros e demonstrar misericórdia àqueles que estão à nossa volta. Amém. Só lhe deu agora.